Olá, você está no quarto encontro do nosso curso de Gestão de Projetos Básicos com apoio da ferramenta Spider Project dentro do primeiro Congresso Nacional de Gerenciamento de Projetos Online, que acontece de 23 a 28 de julho de 2018. Nesse nosso encontro, fechamos a etapa do planejamento, apresentando os histogramas dos recursos que nós vamos utilizar, o cronograma e o fluxo econômico dinâmico, tanto no modo do Critical Path como no modo do Resource Critical Path, e com a apresentação da tradicional curva S, a curva da banana, e fechando o plano de projeto. Em suma, quanto o nosso projeto vai demandar. Já vimos o que vai fazer, como vamos fazer, quando vai acontecer, e tudo isso sempre apoiado pela publicação, que traz conceito e uso da ferramenta bastante extenso, com mais de 600 páginas, especificamente agora aqui na unidade 7 do nosso trabalho. Nós já vimos que por conta, até então, do nosso método de trabalho, o conjunto de atividades de produção do projeto, do plano de projeto, nos levou até então a alocar recursos humanos, materiais ou até mesmo recursos financeiros dentro das atividades de produção. O simples fato de nós termos os custos unitários da hora do recurso, do uso do recurso, assim como do consumo do material aplicado ao seu valor de compra, traz para cada atividade uma composição de custo, ou seja, já traz um valor a ser gasto para a realização dessa atividade produtora. E dentro de um procedimento mais abrangente, nós acabamos por encontrar naturalmente os custos do projeto. Significa dizer que para administrar os custos do projeto, estamos num bom caminho. Estimamos os custos, orçamos os custos e depois vamos controlar os custos. Estimar os custos é alocar nos recursos o seu valor ou atribuir à atividade um valor fechado por conta de um contrato ou um valor por semelhança. Existem vários métodos de estimativa de custo. Nós estamos aqui aplicando o método mais direto, de repente podemos dizer um método mais simples e mais preciso, mais trabalhoso também, onde cada recurso tem o seu custo, cada material tem o seu custo e todos os custos agregados acabam por aparecer, eventualmente até com a alocação de verbas. Estimar os custos define o custo do projeto. Orçar os custos envolve também entender que o custo total e o custo despendido ao longo do tempo são coisas diferentes. O nosso processo prevê estimar os custos das atividades, dos pacotes ou dos recursos, gerar uma composição analítica e, se tudo isso for aprovado, encontrar o orçamento do projeto. Orçamento do projeto e custo do projeto são coisas diferentes. Vamos observar aqui que nós podemos encontrar o custo, que é a soma de todas as parcelas, e aqui a ferramenta faz isso para nós. Dentro do planejamento existem atividades, cada atividade tem um valor a ser atribuído como despesa, e somadas dão 4, e as partes menores somadas dão 21, e as partes maiores somadas estão totalizando 21, 258, 35, 314. O custo sintético, ou seja, o custo do projeto é 314 mil. Os custos parciais podem ser vistos aqui, e lembrando que o custo, a composição de custo analítica é a decomposição desse custo sintético, e aqui do lado, só para chamar a atenção, nós temos um tempo, um período para realizar essas despesas. Custo é um valor identificado, um valor absoluto, e quando analisamos esse mesmo valor ao longo do tempo, podemos perceber aqui nessa imagem
que aqui embaixo nós temos por mês uma despesa, 10, 20, 71,95, 71,45 mil. A soma desse trabalho todo, a soma desse custo do trabalho todo, vai gerar o custo total. Então, temos aqui o custo mês a mês, e aqui nesse outro diagrama nós temos o custo mês a mês somado um sobre o outro, o custo acumulado. Nós temos 10, 10 mais 20, 30, 30 mais 70, 100, e assim nós conseguimos ver que o valor a ser despendido no projeto não acontece no primeiro momento, nem acontece no último momento, mas economicamente falando, graças aos procedimentos que nós adotamos até aqui, sabemos quanto o projeto custa, quanto a obra custa, e sabemos quando devemos despender esse valor ou as parcelas desse valor ao longo do tempo. Custo é um valor absoluto, orçamento é esse valor distribuído ao longo do tempo. Se for pago à vista no ato, o orçamento se confunde no custo. O momento é instantâneo, então digamos que o orçamento é o custo, mas o custo é um valor absoluto e o orçamento é a sua distribuição ao longo do tempo. Se nós temos aqui uma proposta de produção, entendendo o ciclo de vida do projeto como algo que começa e termina sendo o seu meio mais intenso, o ciclo de vida se caracteriza por iniciar com calma, se desenvolver e depois declinar até a morte. E aqui nós temos um perfil de gasto que reflete um perfil de produção que, por fim, reflete de fato um volume maior de trabalho aqui no centro da vida do projeto. É uma curva que parece uma curva normal e cuja integral, cujo acúmulo em si dessa função normal acaba por nos apresentar alguma coisa acumulada com uma semelhança de perfil de um S. Então, a integral de uma curva normal ou o acúmulo da distribuição normal termina por apresentar uma curva com forma de S. O desembolso ou o orçamento acontece ao longo do tempo. Podemos ver isso se nós abrirmos aqui, dentro da nossa estrutura de projetos e trabalhos e programas, a versão 5, que vai estar disponibilizada para todos os participantes, de acordo com o que foi previamente combinado no nosso curso. E se nós chamarmos aqui a versão do próprio cronograma, nós temos todas as referências, atributos, mas nós podemos criar um modo de custos, onde nós vamos ver a coluna de custo, botão direito, Show Columns, e nós vamos ver que o componente de custo Cost reúne, é um componente padrão, automático, reúne todos os gastos, já que nós colocamos dentro de cada recurso o seu valor de custo. Então, nós temos aqui custo por hora, custo fixo, custo restante, que é o custo total. E eu posso mostrar aqui, com foco não mais nas datas, mas sim no tempo do projeto, e aqui embaixo com as informações. Eu vou apagar isso aqui. Botão direito sobre o gráfico, embora já esteja pronto no modo, eu vou recriar. Nós temos gerenciamento, temos produção da casa e temos suporte. Se eu colocar o botão direito e pedir diagrama como um relatório geral, eu posso selecionar, dentre todos os elementos, eu vou selecionar o componente Cost. Cost acumulado não acumulado, com o período mensal, mostrando entrada positiva, saída negativa. Eu vou deixar, por enquanto, sem marcar isso aqui. Vou dizer que custo positivo é azul, negativo é vermelho. Vou pedir para mostrar os valores sem casas decimais. O que nós temos aqui,
é um gráfico, um histograma dos custos. Botão direito, ajustes e aumento a altura para 250. Fica mais fácil para visualizar. Então, ao longo desse projeto, a Casa Feliz é o projeto todo. Então, em ajustes, eu escrevo aqui projeto todo. O projeto todo, então, tem esse perfil de consumo financeiro, consumo econômico, porque é no momento em que acontece. Se nós quisermos ver o quanto gastamos com o gerenciamento, o quanto gastamos com a produção da casa, por exemplo, nós podemos pedir aqui, mais uma vez, um diagrama do custo não acumulado. Nesse caso, vai ficar restrito à linha selecionada. Com os mesmos ajustes, eu diria aqui que é custo da casa, da construção da casa. As cores não estão boas, eu volto nos ajustes e digo que positivo é azul, negativo é vermelho. Então, nós temos aqui que a casa consome 4.000 no primeiro mês contra o projeto todo 10.000. Provavelmente nós temos trabalhos acontecendo no primeiro mês que não são da construção real da casa, que trarão um peso maior por conta da produção, por conta dos gastos e dos recursos envolvidos. Temos um planejamento, temos uma supervisão que trazem um consumo de 10.000 unidades monetárias, quanto de fato 4.000 da construção da casa. Dessa maneira, a gente consegue ver aqui o custo do projeto, o custo de cada elemento, o custo até da atividade. Eu vou apagar o custo da casa, o nosso foco aqui agora é mostrar o custo do projeto, só que acumulado, ou seja, para trazer aquela impressão, já veio azul pelo menos, aquela impressão de custo acumulado. Você começa gastando zero, termina gastando o valor todo que é atribuído ao imóvel, à casa. O último mês, 314.760, mesmo que não use o mês todo. Se nós pegarmos essa curva, ou esse diagrama, e mudarmos os ajustes, não para mês, mas para dia, ou seja, aparecerá o valor dia a dia. Não vou nem pedir para mostrar os valores, que não caberia na tela. Nós temos aqui um perfil semelhante a um S, integrando todos os custos dia a dia. Não é uma coisa normal, não é o nosso caso, eu vou no máximo colocar semana a semana. Então, ainda assim, tem o perfil de acumulação do tipo de um S, onde há uma concentração maior de gasto no começo, no meio, e uma concentração de gastos menor no início e no fim. No início 10.000, no fim 1.000, demonstra realmente uma curva parecida com a normal. Se nós colocarmos aqui também dia a dia, nós vamos ter um perfil parecido de consumo, com uma intensidade maior no meio e com uma redução nas extremidades. Mas o usual é período de medição, período de faturamento no nível mensal. Custo, 314.000. Orçamento, 10, 20, 71, 29, 31. Isso tudo pode ser exportado para o Excel, na forma de tabela. E a gente encontra aqui todas as referências, é claro. A tabela que aparece aqui é a tabela que nós escolhemos do projeto, tão aberta, tão fechada quanto nós escolhemos. Por outro lado, se nós quisermos o mesmo resultado em tabela, os resultados dos gráficos, escolhendo o campo adequado, de forma acumulativa ou não, no período mensal,
nós vamos ter alguma coisa assim. Período mensal, mês a mês. Se fosse um período semanal, nós teríamos apenas que fazer os ajustes, escolhendo primeiro, é claro, o campo. Isso vale para todas as grandezas do nosso projeto. Nós vamos ter aqui um período tão aberto ou tão fechado quanto nós escolhemos. Mais uma vez, abrindo no nível da atividade, todas as atividades, botão direito, tabela do elemento custo, acumulado ou não acumulado, vou fazer dessa vez não acumulado. Nós vamos ter aqui todas as atividades, até em cores, no próprio Excel. Vamos exportar isso para Excel, porque aqui é um formato específico do aplicativo. Exportando para Excel, vamos encontrar as atividades, os produtos, os pacotes, tudo dentro do limite expandido e dentro da grandeza ou período que nós decidimos. Com isso aqui a gente mostra que o resultado da alocação dos recursos, e até olhando um pouco mais aqui detalhado, o controller custa um dinheiro. O profissional 1 custa um dinheiro que somado está dando 27 mil. Mão de obra, 7 mil, não dá 27 mil. A composição de custos também inclui os materiais. Então, nós devemos ter, por exemplo, 7 mil de profissional e devemos ter em algum lugar 20 mil de material civil. Os dois juntos são componentes de custo material, componente de custo recurso humano ou equipamento, totaliza na atividade 27 mil. Claro que atividade juntas totalizam os pacotes de trabalho, como nós já dissemos. E voltando àquela história, eu vou até apagar aqui, voltando àquela história das estruturas, nós estamos vendo aqui a composição de custo das partes produzidas. Poderíamos ver a composição de custo por empresa. E vamos descobrir que, no segundo nível, a Acme, ela consome do nosso projeto, recebe do nosso projeto 7 mil, a Logos 13 mil, a Lotus 177 e a Rasos 116. Ou seja, nós podemos, nessa estrutura analítica do projeto, analisar não a produção aqui no cronograma, mas podemos analisar o nível de consumo de verba e aonde está sendo consumido e mais tarde, pelo controle, saber se o que está previsto está sendo realizado na execução. Isso pode ser visto também dentro da organização. Nós estamos com 2 departamentos da empresa consumindo recursos, produzindo alguma coisa que são, na verdade, alguma coisa, os pacotes de trabalho. Os pacotes de trabalho são os menores elementos, são esses os preciosos do nosso planejamento, e são esses aqueles que são produzidos, consomem verba e consomem recursos, e que são controlados para atingir sempre o objetivo. Casa feliz, quer seja pela sua estrutura de produção, 314, pela sua estrutura de contratos, 314. O resultado será sempre o mesmo no que diz respeito à quantidade de horas, quantidade de recursos humanos, quantidade de materiais ou quantidade de valores financeiros. Com isso, fica claro aqui que os custos, esse modo foi preservado, então fica mais fácil chegar a ele. Preservação do modo, layout, preservando o atual ou criando um novo. Fica mais fácil entender que nós temos agora um plano de tempo e um plano de produção, e que nós temos também um plano de despesas e um plano de desembolso ao longo do tempo. Vamos observar que se nós temos um desembolso, ou seja, temos um compromisso
financeiro, nós precisamos de um financiamento. É necessário que o planejamento coloque a realidade da programação de despesas, mas também coloque a realidade do financiamento ou do patrocínio desse projeto ou dessa obra. Significa dizer que nós vamos alterar o nosso projeto, o nosso arquivo, de modo que ele apresente aqui também um elemento estrutural separado do elemento estrutural do nosso projeto, de modo que ele ofereça um apoio. Observando aqui nessa figura, nós vemos que o aporte de recursos ele foi dividido em 8 momentos. Parece que a verba desse projeto não virá toda no primeiro dia. Parece que é uma coisa normal. A verba de alguma coisa, de um grande porte, não vem no primeiro dia. Ela vem de acordo com um programa de financiamento, um programa de aporte financeiro. Então aqui, e vamos ver mais adiante no nosso arquivo, nós colocamos dentro da estrutura Casa Feliz um elemento específico só para apoio do modelo de financiamento. E deixamos a outra parte da estrutura representando o nosso projeto. Aqui nós temos um pacote chamado financiamento com 8 momentos e cada momento acontecendo no primeiro dia do mês. 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro, 1º de novembro, dezembro, janeiro e 1º de fevereiro. Se a verba não vem toda no início, nós temos aqui embaixo o gráfico de consumo acumulado, nós temos aqui em segundo plano o gráfico do consumo mês a mês, temos aqui um gráfico negativo, dinheiro entrando, de um aporte financeiro mês a mês, e se nós olharmos direitinho, 10 no primeiro mês necessários, conta 39 recebidos, é suficiente. Eu recebo 39, pago 10, sobra 29. 29 mais 39 dá uma verba que paga os 20. Então, o que sobra do mês anterior mais o novo aporte paga os 20. Só que em um dado momento, a despesa fica tão alta que os aportes não conseguem cumprir. Ou seja, o último nível do nosso gráfico aqui mostra que nós pedimos para representar o fluxo de caixa do nosso projeto. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, positiva. Entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, negativa. Parece que os valores aportados nesse momento contra os valores necessários nesse mesmo momento não dão uma saúde financeira para viabilizar esse projeto. A pergunta é: os recursos que foram colocados, ainda que totalizem o valor do projeto, não acontecem no momento certo, ou seja, no momento necessário. Precisamos, então, fazer alguma coisa a respeito disso. A primeira coisa que foi feita é aumentar o valor mês a mês. Aumentou um valor porque mais tarde nós vamos verificar que a tentativa de compatibilizar o dinheiro que entra e o dinheiro que vai sair vai mostrar que, por conta dessa compatibilização, mais dinheiro será necessário. O que é uma coisa interessante, o preço do projeto é 314 mil. O custo do projeto, melhor dizendo, é 314 mil. No entanto, se nós apresentarmos 314 mil e pedirmos para reprogramar as atividades para acontecerem quando houver caixa, talvez o projeto fique mais caro. Ou seja, na primeira camada, custo acumulado do projeto 314 mil. Na segunda camada, custo mês a mês do projeto. Na terceira camada, dinheiro entrando para financiar mês a mês. E aqui, na quarta camada, o fluxo de caixa real. Da mesma maneira que falamos que o cronograma dinâmico de recursos limitados
jogava o prazo para frente, porque não havendo gente para trabalhar, não haverá produção. O cronograma CPM é uma utopia se não houver recursos infinitos. Da mesma maneira, esse plano apresentado aqui na tela é uma utopia, uma vez que não há verba para manter e honrar os compromissos desse projeto como ele está. É necessário, então, repensar que o acumulado, o mês a mês, ainda que com patrocínio, não permite um fluxo de caixa saudável. Vale aqui o reforço. Recursos com limites gera um novo cronograma. Na verdade, vimos na aula passada, no encontro passado, que recursos limitados nos obriga a promover um novo cronograma, um cronograma realista, de recursos humanos ou materiais. Agora, um desembolso com um financiamento limitado vai necessariamente nos obrigar a fazer um novo cronograma. Então, se aquele cronograma de recursos limitados foi um pouco para frente no tempo, de modo que se torne realista, talvez com as verbas limitadas de financiamento, ele possa ir até um pouco mais para frente. Estamos compatibilizando a proposta do planejamento, que é feita pelos especialistas na definição do que, de como, de quando e o que utilizar. Estamos compatibilizando agora tudo isso com a realidade do planejamento. Vamos lançar a mão aqui, então, do arquivo que eu já preparei, dentro da nossa estrutura de projetos aqui, que será disponibilizada também para vocês, conforme as orientações iniciais do nosso curso. Na versão 10, eu já encontro o projeto Casa Feliz dentro de uma parte da nova estrutura, de modo que possamos preservar todas as informações que nós já colocamos, e uma estrutura nova, uma parte da estrutura nova onde eu coloquei financiamento e coloquei também fornecimento de materiais, fornecimento de reservas financeiras e fornecimento de suprimento ou suprimento dos materiais que vão ser necessários. Vamos ver então o que nós já tínhamos visto. Dentro da Casa Feliz nós temos 3 grandes pacotes e os pacotes de trabalho dentro dessa Casa Feliz que nós estamos chamando do número 2 aqui. E se nós calcularmos o mais cedo possível, nós vamos encontrar um fluxo de consumo de verba 10, 20, 71, 95 mês a mês, período aqui escolhido é mensal, um fluxo de entrada de valores para financiar esses gastos. Se nós multiplicarmos 40 vezes 8, dá 320 mil. 320 mil é maior que 314. Ou seja, essa verba, para efeito de financiamento dos custos, dá e sobra. O problema é que a verba vem em parcelas iguais, período a período, sempre no dia 1º de cada mês. Vamos ver aqui se nós encontramos o StartNet. Vamos colocar aqui em Alt. Vamos ver aqui. Volume. Não, aqui nós não estamos. Aqui estamos com o valor. Eu vou voltar aqui para o custo e vou colocar aqui os campos necessários. Pronto, coloquei o campo StartNet, que mostra para a gente quando o valor deve chegar. Não pode chegar antes de 1º de agosto, 1º de setembro, 1º de outubro. Então, são 8 meses aqui da verba chegando.
Aqui nós temos, eu vou fazer novamente, eu vou apagar todos os gráficos e vou pedir que apresente-se o valor a ser gasto período a período, não acumulado, mês a mês, onde azul entra, vermelho sai, mostrando valores. Encontramos aqui no tamanho 150 o consumo de verba mês a mês aqui da Casa Feliz. Eu coloquei Casa Feliz, então eu vou aqui até ajustar para construção da casa ou projeto Casa Feliz. Assim fica bem claro que isso é o mês a mês. Vou agora pedir a entrada de recursos financeiros aqui. Vamos ver. Diagrama. Entrada do componente de custo. Talvez uma coisa aconteça aqui, é interessante observar isso. Mês a mês. Azul. Vamos ver. 120,40 é porque eu estou usando o aporte de materiais. Então, nesse caso, eu não vou usar o componente de custos, mas eu vou usar o centro de custos e não o componente. Quando se trabalha com materiais com suprimento, nós temos que trabalhar centros de custos e não componentes simples. Então, componente, não centro, mês a mês, na cor azul. Então, nós temos aqui, entrando negativo, entrando 40 mil, para pagar 10, entrando 40 mil para pagar 20. Entra dinheiro, sai dinheiro, eu vou pedir para que o sistema me faça um gráfico do centro de custo, que paga e recebe, só que acumuladamente. Assim eu verei o fluxo de caixa. Entrou, saiu, acumuladamente eu vou ver o fluxo de caixa mês a mês, sendo que positivo é azul. Vou até lembrar que se entrar é positivo, azul. Se sair é negativo. Deixa aqui, ok. Estamos vendo então que com esse cenário, o mais cedo possível, nós estamos com o fluxo de caixa entrada-saída comprometido, porque nos 3 primeiros meses nós temos um fluxo de caixa positivo, saudável, pagando as contas. Porém, nos outros meses, com esse nível de financiamento, nós não temos como honrar os compromissos e as despesas que vão acontecer ao longo do projeto. Aqui está o projeto, está o desenvolvimento, aqui está o comportamento do consumo, mas nós não temos fôlego financeiro. Já tínhamos comentado que o mais cedo possível traz esse cenário. Esse cenário era a nossa base de referência, que nós comparamos e vamos comparar sempre com tudo que nós temos. Deixa eu ver. Fechado. Salvo. Comparando. Pronto. Então, o que nós temos o mais cedo possível, agora está comparado com o mais cedo possível. Só que agora, nós já tínhamos comentado isso, falta de recursos humanos. Considerando a falta dos recursos humanos ou equipamentos, nós vamos ter um deslocamento. Um deslocamento das atividades que, felizmente, não assumimos como compromisso, porque era inexequível, mas agora temos uma agenda nova, já comentada no nosso terceiro encontro, apresentando um futuro com 30 dias de novo prazo, o que era 132 passou para 165.
Interessante observar que o custo também mudou. O custo não era esse. Vamos olhar o custo, cost, atual da nossa base de referência e vamos pedir para ele fazer a conta também. Vamos ver aqui. Estamos com 314 originais. Estamos com 3.900 atuais. Desculpa, 318 atuais. Está uma diferença para mais. Por que uma diferença para mais? Porque nós tivemos em algum lugar um aumento de custo. Original 27, atual calculado por falta de recursos 27. Ou seja, só adiou a atividade, não houve um aumento de custo. Mas se nós olharmos aqui no controle, vamos ver que as atividades Ramox aumentaram de tempo para tomar conta de um novo tempo maior. Esse novo tempo maior levou os 7.000 para 9.000. Então, o simples fato de não termos recursos diretos para a produção já mostra que nós temos um aumento de custo do projeto. E para piorar, o novo cálculo de valores financeiros não mostrou o acerto financeiro do fluxo de caixa. Simples fato de nós reprogramarmos o trabalho para quando os recursos estiverem disponíveis, não só aumentou o nosso custo em 3.900, como não resolveu o problema do dinheiro existir no momento adequado. Então eu volto aqui e peço mais uma vez, não agora para nivelar os recursos humanos ou equipamentos, mas para nivelar e ajustar o fluxo de caixa do centro de custo, onde entra e sai dinheiro. Vamos ver que resultado isso vai dar no modo padrão. Bom, resolveu o problema. Não temos problemas de recursos humanos. E agora o fluxo de caixa está positivo, sobrando um saldo de 18.000. Ou seja, ele tem condição de receber 40, mas ele deslocou as despesas no tempo para o futuro. Significa dizer que as barras cinzas representam aquele compromisso que felizmente não assumimos. Porque assumir pela metodologia do mais cedo possível, apenas limitado pelas restrições lógicas e de sequenciamento, seria inexequível. Teríamos um aumento de custo e teríamos um atraso de entrega de pelo menos aqui 3 meses. Ainda bem que não firmamos um contrato ou não assumimos um compromisso pelo simples agendamento tradicional e das técnicas tradicionais de agendamento por sequência. Estamos agora num cronograma novo, com restrição de recursos humanos ou equipamentos e também com restrição de dinheiro, com restrição de financiamento. Talvez não consigamos um financiamento maior que 40.000 por mês ou uma concentração de financiamento maior nos primeiros meses. Então aqui nós já conseguimos demonstrar que o projeto Casa Feliz só será feliz de fato se nós levarmos em conta que é necessário para a produção uma administração, e agora a administração está trabalhando, e também desenvolver suporte para esse produto em produção, levando em conta todas as restrições. Ou assumimos mais membros na equipe, ou assumimos e pedimos mais equipamentos na equipe, ou assumimos e pedimos mais verbas no financiamento. Se isso não for possível, se essas forem as condições, estamos com 165 dias a um custo de 318 para começar de fato no dia 1º de outubro, não no dia 1º de agosto.
Ainda na montagem final do nosso planejamento de tempo e, consequentemente, com repercussões nos custos, nós falamos de um cronograma o mais cedo possível, depois repensamos o cronograma por conta dos limites de recursos humanos e equipamentos, repensamos os recursos financeiros para manter um fluxo de caixa saudável e agora nos resta pensar que obras e empreendimentos também demandam materiais e insumos. E se esses materiais e insumos também forem limitados no seu fornecimento, na sua disponibilidade? Como vamos administrar mais esse restritor? Na tela, o planejamento mais cedo possível, que felizmente não assinamos, com 132 dias, R$314 mil de custo. Nós já trabalhamos o entendimento de recursos limitados. E agora nós estamos partindo também para materiais limitados. Já trabalhamos com os centros de custo que fazem o balanço entrada e saída. Vamos dar uma olhada aqui, não no financiamento, mas nos materiais. Parece que temos dois grandes aportes de material civil. O material civil chega no 1º de agosto e o material civil chega em 1º de dezembro. Nas seguintes quantidades: 80 mil, 165 mil unidades, peças, metros, de acordo com o volume e a unidade escolhida. Vamos pedir para que aqui apareça um gráfico, um diagrama de entrada e saída de materiais. Material civil, que é o mais complicado, parece que papel não é, mas é acumulado. Entrou material, vou repetir, estamos vendo no projeto. Aqui na casa temos um consumo de material, no projeto de construção, e aqui nesse componente da estrutura temos o fornecimento dos materiais. Então eu vou pedir para que todo empreendimento gere um mapa entrada-saída de materiais civil, acumulado, porque mostra não o fluxo de caixa, mas o controle de estoque desse material. Vamos ver por mês e vamos ver positivo se chega e negativo se sai. Azul é entrada positiva. Então vamos ver aqui como vai ficar. Parece que ao longo dos meses temos um consumo de material, na verdade uma entrada de material azul. Aqui nesse mês 16 é inexpressivo. Nesse mês há uma demanda de material maior do que a capacidade de fornecimento, que foi em agosto. Próxima chegada de material em dezembro. Então parece que, se nós refletirmos, sem mão de obra o trabalho não é executado. Sem recurso financeiro, ele até poderia ser executado com uma dívida assumida, mas garantidamente, sem insumos e materiais, não será possível executar o projeto. Então, vamos pedir para que ele ajuste os recursos humanos e vamos ver as consequências e impactos, somente os recursos humanos. Tivemos 165 dias, tivemos um aumento de custo, como nós já falamos, o fluxo de caixa não ficou saudável e os materiais continuam com problema inexequível pela falta de material, e vamos ter pessoas ociosas, equipamentos ociosos. E mesmo assim não teremos dinheiro para honrar os compromissos. Então nós vamos pedir para que ele acerte o fluxo de caixa. Assim teremos pessoas disponíveis, verbas disponíveis e de repente o material se ajusta sozinho. Temos aqui então pessoas disponíveis, fluxo de caixa saudável, e parece que agora o material foi nivelado adequadamente, ou seja, temos material para fazer tudo. Se nós não considerássemos o dinheiro, considerássemos, eu não pedi material, tem que pedir material. Então, novamente, vamos refazer pedindo a avaliação do material.
Bom, a avaliação disse o seguinte: o centro de custo se esgotou, ou seja, os 320 mil já não dão mais, ele precisa de 321. Um retardo maior ainda deve ter feito as RAMOCs aumentarem mais ainda, demandando mais custos. Aqui, onde era 3.900, virou 6.400, então eu preciso voltar ao financiamento e pedir mais dinheiro, senão não será execuível. Vamos aqui simular, onde o componente de custo que era 40 mil, agora vai ter que ter um aporte financeiro de menos 40.500. 500 unidades monetárias a mais dentro do nosso aporte financeiro. Vamos ver se agora, com esse recurso financeiro a mais, será possível estabilizar tudo. Estabilizamos tudo. Nós temos 320.800 contra os 314 mil. Agora nós temos recursos humanos necessários, nós temos um fluxo de caixa saudável, passível de honrar os compromissos, e temos estoque de material suficiente para atender o nosso trabalho de produção. Lembrando que o nosso trabalho de produção está muito diferente daquele que nós tínhamos quando imaginamos assinar o nosso contrato. Através da metodologia CPM, caminho crítico, tradicionalmente ensinado, apregoado e suportado pelas ferramentas, o mais cedo possível, com todos os homens, dinheiros e materiais do mundo, nos dava um cenário que hoje, pelo que nós entendemos de recursos, pelas condições desse projeto de limite de profissionais, equipamentos, materiais e recursos financeiros, não é compatível. Nós devemos começar no dia e devemos terminar 40 dias ou mais após a ideia inicial. Esse cronograma da tela, esse planejamento da tela é execuível. Eu vou guardar esse modo como um modo definitivo. Onde apresenta todas as informações que justificam a possibilidade de execução desse projeto. E posso apresentar aqui um novo cronograma. O cronograma agora tem que respeitar essas datas. Por quê? Porque ele agora atende a todas as sequências de produção lógica, todas as restrições, todos os calendários, todos os elementos restritivos e também ao elemento restritivo chamado recurso disponível. A minha base de referência, que era apenas de consulta, agora poderá ser alterada para esse novo modelo. Salvar como versão 15. E a base de referência será versão 15. E vou comparar o meu projeto sempre com essa base de referência. A partir de agora, o plano de trabalho vai ser apresentado, a equipe de financiamento vai ter um programa de financiamento e um valor, a equipe de materiais de suprimento vai ter valores e datas para entrega, e a produção, o projeto, vai ser assessorado e abastecido e vai produzir os mapas de trabalho para a equipe de execução. Esse é o tema do nosso 5º encontro, já na execução do trabalho, ou seja, já no supervisão da execução do trabalho, que foi modelado, finalizado, planejado aqui, atendendo todas as restrições, condições, premissas que foram apresentadas para a equipe de planejamento. A título de curiosidade apenas, vamos tentar melhorar isso, fazendo um agendamento super otimizado. Algumas coisas aqui mudaram em comparação
ao planejamento anterior. Vamos ver se houve alguma melhoria no que diz respeito a custos. 300, vamos ver aqui, 320.832. Como é que era antes? 320.832. Então, em termos de custo, não muda nada, mas parece que em termos de execução, temos algumas atividades aqui que foram reagendadas para diminuir a ociosidade das equipes ou questão de logística. De modo a fechar o programa desse encontro, nós temos que falar também da curva da banana. A curva da banana, é até alegórico, tem uma vantagem e tem um sentido quando a gente utiliza esse espaço para tomada de decisão estratégica. Abrindo nosso arquivo novamente, nós, voltando ao modo o mais cedo possível, o modo de programação e agendamento CPM, nós encontramos aqui o nosso custo de 320 mil, e a gente pode pedir para que seja apresentado um gráfico, um diagrama, onde o componente de custo, cost, seja visto na sua forma original, acumulada, que deve gerar uma curva S. Não é muito intuitivo, mas se nós mudarmos de forma ilustrativa, se nós mudarmos o parâmetro para dia, nós vamos ver como se fosse um S, né? A distribuição acumulada da normal. Calculando, é como se fosse um S. Agora, se nós pedimos, é o mais cedo possível, se nós pedirmos para que seja feito um gráfico simultâneo, tanto do custo o mais cedo possível, como do custo o mais tarde possível, simultaneamente, nós teremos duas curvas S. Uma com o faturamento, a produção e o dispêndio o mais cedo possível, acabando na data do projeto, e o outro levando todas as atividades que possuem folga para o mais tarde possível, ainda dentro do prazo do projeto. Então nós teremos um azul e um azul escuro. O azul escuro é o mais tarde possível, o azul claro acompanhará esse perfil o mais cedo possível. E nós teremos aqui duas linhas. Se nós colocarmos o parâmetro para ser acumulado hora por hora, nós damos uma densidade maior e vemos aqui que se o orçamento do projeto, se a despesa do projeto estiver dentro desse espaço geométrico, estaremos conduzindo ou qualquer solução dentro desse espaço atenderá, de certa forma, às metas de custo e às metas de prazo. Qualquer coisa fora disso vai caracterizar um desvio das metas originais. E durante o trabalho de execução, a curva que vai se formar aqui, ou ela tende a acompanhar o mais cedo possível por cima, ou ela tende a acompanhar o mais tarde possível, mas nunca fora desses parâmetros. Imaginemos aqui que durante as medições nós venhamos a encontrar alguma coisa na primeira medição, na segunda medição, na terceira medição, na quarta medição, na quinta medição, na sexta medição, na sétima medição, ou seja, estamos dentro da curva da banana. Na sexta medição, na sétima medição, na oitava medição, nós já estamos saindo do espaço geométrico que, teoricamente, limitaria o sucesso do projeto.
Fechamos a nossa etapa do planejamento. Nós já tivemos 4 encontros com esse e conseguimos, de maneira simples e básica, definir o que vamos fazer, como vamos fazer, quais nossos limites e quando vamos fazer, com quem e com o quê. E agora já sabemos até quanto vai custar o projeto de fato, porque nós tivemos todas as liberdades e tivemos conhecimento de todas as restrições e conseguimos fazer uma proposta execuível dentro de uma realidade de condições contratuais, corporativas, de calendários e também respeitando os limites de recursos que nós temos. O plano é execuível e agora vamos partir para a execução desse plano. Não cabe à execução questionar, cabe à execução cumprir aquilo que será fornecido e comentado no nosso encontro número 5 e no número 6. Até aqui você acompanhou o curso Gestão de Projetos Básicos com apoio da ferramenta de projetos. Nós somos da Ectus Consultoria, membros do SPAD Team, aqui representantes técnicos no Brasil, somos do PMI e o nosso contato está aí embaixo.